Nas profundezas da antiga Atenas, onde os filósofos debatiam sobre a virtude e o cosmos, e onde a teoria oculta te convida a desvendar as verdades mais profundas da existência, existiu um homem que caminhava descalço entre a imundície, dormia em um barril e acendia sua lanterna em plena luz do dia. Seu nome era Diógenes de Sinope. Ele não buscava um homem honesto no sentido tradicional, mas sim desmascarava a desonestidade inerente à busca incessante por aprovação externa. Se você tem interesse em continuar descobrindo essas verdades que frequentemente nos são ocultadas pelas expectativas sociais, te convidamos a se inscrever no canal e deixar seus comentários sobre o que esta poderosa mensagem te faz sentir. Prepare-se para uma introspecção que pode mudar sua perspectiva. Desde a infância fomos doutrinados com uma narrativa distorcida, a de que um homem de verdade sangra por amor, que seu valor é medido pela capacidade de conquistar o coração de uma mulher, e que a perseguição desse objetivo é um feito nobre e heróico. Venderam-nos uma fantasia, uma quimera romântica que, longe de nos completar, foi projetada para nos quebrar. E o mais doloroso é que pagamos um preço altíssimo por essa mentira, sacrificando nosso tempo, nosso orgulho e até mesmo nossa própria essência. Diógenes, no entanto, com a perspicácia de um lobo entre ovelhas, percebia o mundo de uma maneira radicalmente diferente. Ele apontava com um desprezo mordaz para aqueles homens escravizados por seus próprios desejos e pela aprovação alheia. Um homem sábio deve ser capaz de carregar sua felicidade dentro de si, costumava repetir com uma convicção inabalável. Mas você, caro observador, desviou-se desse caminho essencial. Você permitiu que sua felicidade dependesse do sorriso efêmero de outra pessoa, de sua atenção volátil, de sua aprovação caprichosa. Ao fazer isso, você entregou inadvertidamente as chaves de sua própria autoestima, concedendo a um terceiro um poder imenso sobre seu bem-estar emocional. Você persegue mulheres não por um amor genuíno e desinteressado, mas por um profundo vazio interior, fugindo desesperadamente de si mesmo na vã busca por um afeto que você acredita que só elas podem proporcionar. Essa perseguição não é um ato de bravura, mas uma evasão. Diógenes, com seu engenho característico e seu senso de humor cáustico, riria dessa situação, como fez uma vez ao observar um jovem corar de vergonha na presença de uma bela mulher. Não te envergonhes, ele retrucou. A culpa não é tua, mas da natureza, por criar criaturas tão irresistíveis para os tolos. Para ele, sua fome de afeto não era romântica, mas patética. Sua busca incessante não era uma prova de força, mas um claro sinal de fraqueza, por mais disfarçada que estivesse com o perfume da cavalaria. A verdadeira força, segundo Diógenes, residia na autossuficiência, não na dependência. Enquanto Diógenes, com uma provocadora indiferença às normas sociais, urinava em público e se masturbava na praça do mercado sem vestígios de vergonha, seu verdadeiro propósito não era a indecência. Seu objetivo era expor a sua. Essa vergonha que você sente, esse desconforto em se mostrar como realmente é a coleira invisível que o aprisiona, a corrente que o mantém cativo das expectativas alheias. Você se esconde e se esforça para parecer aceitável aos olhos das mulheres que persegue, agindo como um cavalheiro não por uma virtude intrínseca, mas meramente para aumentar suas chances de ser escolhido. Diógenes, o mestre da autenticidade, queimava as máscaras sociais que você tão diligentemente usa. Ele destruía os pedestais sobre os quais as ilusões eram colocadas, enquanto você, em seu zelo, os constrói com devoção. Você entra em uma sala escaneando o espaço em busca de beleza, uma necessidade que o consome e o desvia de seu próprio centro. Diógenes, ao contrário, entrava em qualquer lugar procurando por idiotas e, com alarmante frequência, os encontrava refletidos nos rostos de homens como você. Desesperados, ansiosos, vestidos com trajes vistosos como pavões, implorando desesperadamente por migalhas de atenção. Ele despojou sua vida até os ossos, livrando-se de todo o supérfluo. Como quando jogou fora sua humilde tigela ao ver uma criança bebendo diretamente de suas mãos, compreendendo que a verdadeira riqueza reside na ausência de necessidades. Você, por outro lado, se esforça para decorar sua gaiola dourada, perseguindo a seda das aparências e das validações externas, sem sequer ter dominado o aço de sua própria vontade e caráter. A filosofia de Diógenes não era uma condenação às mulheres, mas uma crítica feroz às ilusões que cegam os homens. E dentro de todas essas ilusões, nenhuma é mais perigosa para o espírito masculino do que a crença enraizada de que o amor de uma mulher, e somente ele, tem o poder de redimi-lo, de completá-lo, de dar sentido à sua existência. Ele afirmava com uma clareza límpida que tem mais quem se contenta com o mínimo, enfatizando que a verdadeira riqueza reside na autarquia. Mas você, em sua perpétua insatisfação, nunca está contente.
Você se apega a uma mensagem de texto como se fosse um medicamento vital, se perde nas redes sociais, cercado pelos fantasmas de garotas que nunca o amaram. Ou pior ainda, daquelas que amaram até você lhes entregar tudo e elas perderem o interesse, deixando-o com um vazio ainda maior. Desde jovem, incutiram em você a ideia de que deveria perseguir, que deveria provar-se constantemente para ser digno. Mas Diógenes, em sua sabedoria contrária, recusava-se a perseguir. Ele mantinha-se firme, imóvel, permitindo que a verdade ineludível envergonhasse o mundo com sua simples existência. Quando Alexandre, o Grande, o governante do mundo conhecido, encontrou Diógenes tomando sol e lhe ofereceu qualquer coisa, o filósofo cínico não se ajoelhou, não adulou, nem sequer fingiu estar impressionado. Com uma calma imperturbável, simplesmente disse: "Sim, saia da minha luz do sol." Essa, meu caro observador, é a essência do verdadeiro poder. Essa é a liberdade inabalável. Essa é a encarnação do homem que não persegue, mas que simplesmente é. Você, ao contrário, persegue as mulheres como se fossem o próprio Sol, orbitando ao redor delas como planetas famintos por calor, desesperados por sua luz. Você se molda incessantemente de acordo com seus humores mutáveis, suas palavras voláteis, seus caprichos fugazes. Você corta pedaços de si mesmo, amputa partes de sua essência para se encaixar nos desejos delas, e a esse ato de automutilação você chama de amor. Mas Diógenes, com sua implacável honestidade, o chamaria de escravidão. Não porque as mulheres o escravizem ativamente, mas porque, ironicamente, você mesmo se põe às correntes, com um sorriso no rosto e um buquê de flores na mão, convencido de que é um ato de devoção. A mulher mais bela do mundo não é nada sem caráter, e o caráter não é nada sem verdade, sentenciou Diógenes. E a verdade, essa verdade incômoda e frequentemente evitada, é esta: a maior parte do que você chama de amor é, na realidade, seu profundo medo da solidão poeticamente disfarçado. A maioria do que você dá não é generosidade, mas uma negociação implícita. Você entrega seu tempo, sua energia, suas ambições, com a esperança tácita de que ela lhe devolva um reflexo de sua própria valia. Isso, meu amigo, não é amor. É um comércio, uma transação envolta em rosas, uma troca de valor que o deixa vulnerável e exposto. Quando a troca inevitavelmente falha, quando ela esfria, quando deixa de responder às suas mensagens, quando ela o ama menos quanto mais você a ama, você se sente devastado. Mas a verdadeira razão de sua devastação não é a perda dela. É a perda do único espelho que o fazia se sentir homem, o único reflexo que lhe dava sentido. Diógenes, em sua radical autossuficiência, não precisava de espelho algum. Ele enfrentava o mundo como ele era, sem falsas esperanças, sem lisonjas enganosas, sem o perfume que tentava esconder a decadência. Ele denunciava as mentiras até que o mundo não teve outra escolha senão rir ou se enfurecer, porque nada irrita mais as pessoas do que serem forçadas a ver com clareza. Então pergunto-lhe, não como um pregador, nem como um juiz, mas como um companheiro de jornada nesta complexa existência, quando você vai parar com essa perseguição incessante do que jamais o salvará? Quando você vai parar de confundir obediência com amor, sacrifício com uma conexão genuína e autoanulação com romance? A mulher que você persegue não é sua inimiga, é a sua ilusão dela que o prende. O que você chama de lealdade é na realidade dependência. O que você nomeia paixão é com muita frequência um vício disfarçado. Você continua dizendo a si mesmo que ela é diferente, que desta vez ela o vê, o ouve, o compreende de verdade. Mas Diógenes, com sua perspectiva inabalável, teria replicado: é privilégio dos deuses não desejar nada e dos homens divinos desejar pouco. Então diga-me, que homem divino se queixa e lamenta pelo silêncio de uma mulher que não lhe retorna uma mensagem? Você não nasceu para perseguir. Você não foi projetado para orbitar ninguém. Você foi construído para construir, para criar, para ser um pilar de sua própria existência. Mas em algum ponto do caminho, enganaram você, fazendo-o acreditar que seu valor provém de ser escolhido e não da audácia de escolher por si mesmo. Agora, você desliza por aplicativos de namoro como um mendigo, sorri diante da rejeição como um palhaço e engole seu orgulho como se fosse uma vitamina essencial para sua sobrevivência emocional. Você chama isso de encontros modernos. Diógenes, com sua visão penetrante, o teria chamado de decadência, uma lenta putrefação do espírito masculino. Ele andava descalço pelas ruas, zombava dos ricos na cara deles e vivia de restos como um lobo entre ovelhas. Mas até o homem mais poderoso do mundo, Alexandre, humilhou-se diante dele. Por quê? Porque Diógenes não tinha nada a perder. E o homem que não tem nada a perder não pode ser controlado.
Você, por outro lado, entrega tudo a ela antes mesmo que ela peça. Você perde o sono quando ela demonstra indiferença. Você muda seu guarda-roupa, seu tom de voz, seus planos de vida, tudo para se alinhar ao que ela poderia preferir. Você diz que está sendo romântico, mas Diógenes, com seu rosnado canino, riria. Ele latiria como um cachorro para sua atuação e a chamaria pelo seu verdadeiro nome: submissão. E a verdade que mais dói é esta: ela não o respeita. Não porque seja cruel, mas porque instintivamente ela sabe o que Diógenes sabia: que qualquer coisa que se persegue perde valor. O que corre atrás de algo não o possui. É possuído por ele. E as mulheres, consciente ou inconscientemente, são atraídas pela força, não pelo sacrifício. Pela soberania, não pela súplica. Sua disposição excessiva em agradar o tornou invisível. Seu entusiasmo desmedido o transformou em ruído de fundo. Você chama isso de amor, mas o que ela vê é desespero. E quando ela se vai, porque eventualmente irá, não por malícia, mas por tédio, instinto ou simples fadiga, você se sentirá traído. Mas pergunte-se honestamente, o que você amava realmente? Você a amava? Ou amava quem você se tornava quando estava ao lado dela? Você amava o espírito dela, ou amava a forma como a presença dela escondia seu próprio vazio? Diógenes, o observador incansável da alma humana, diria: estou procurando um homem. Não apenas um macho biológico, mas um homem. Uma alma forjada pelo fogo da adversidade, não pela doçura da bajulação. Um homem que pode permanecer nu sob o céu e ainda se sentir completo. Não um garoto que precisa do amor de uma mulher para validar sua existência. Não um seguidor em busca de uma rainha, mas um soberano no comando de seu próprio ser. E talvez essa seja a parte que mais arde, a dolorosa percepção de que durante todo esse tempo, o sonho não era ela, mas o sentimento de ser desejado. E quando esse sentimento ilusório se desvanece, seu senso de identidade também se esvai. Você retorna ao mundo machucado, confuso, buscando desesperadamente outro salvador com batom, outra deusa para quem se ajoelhar. Outro par de olhos que o faça sentir-se um homem, porque você nunca aprendeu a se sentir homem sem eles. E essa, meu amigo, é a verdadeira tragédia de nossa era. Ensinaram-lhe a conquistar montanhas, mas não sua própria mente. A buscar riquezas, mas não a sabedoria. A atrair mulheres, mas jamais a questionar o porquê dessa busca. E quando você finalmente ousa perguntar por quê, quando você finalmente para e observa sua vida com clareza, percebe que a passou perseguindo sombras. Mulheres que não o queriam, mulheres que simplesmente o toleravam, mulheres que só amavam a versão de você que a servia para seus próprios fins. E você pensou que isso era normal. Diógenes, em sua lúcida percepção, não o considerava normal. Ele o via como algo lamentável, patético mesmo. Ele disse uma vez: outros cães mordem apenas seus inimigos, enquanto eu mordo também meus amigos para salvá-los. Então permita-me mordê-lo agora, irmão. Não para feri-lo, mas para despertá-lo desse letargo. Pare de perseguir o que foge incansavelmente de você. Pare de oferecer sua alma, sua essência, por simples migalhas de atenção. Pare de acreditar que o amor é conquistado rebaixando-se. Um homem que conhece seu verdadeiro valor não persegue. Ele escolhe. Ele cria. Ele caminha com propósito. E se ela desejar caminhar ao seu lado, que assim seja. Se não, ele simplesmente segue seu caminho, inalterado. Essa era a filosofia de Diógenes. E isso, meu amigo, pode ser você também. Mas apenas se você estiver disposto a desaprender o sonho romântico e a confrontar a crua e difícil verdade de que o homem que persegue mulheres não é nobre, não é corajoso, não é romântico. Ele está simplesmente perdido. Você se convence de que é parte de ser homem. Essa fome, essa perseguição, essa dor. Você assiste a filmes que glorificam essa obsessão. Ouve músicas que equiparam o anseio ao amor. E em algum lugar profundo de seu ser, você acredita que sofrer por uma mulher dá sentido à sua vida, que sua capacidade de suportar a rejeição é uma prova de sua paixão. Mas Diógenes cuspiria literal e figurativamente nessa ideia. Uma vez, ele se postou diante de uma estátua e suplicou por esmolas. Quando lhe perguntaram por quê, ele disse: estou me acostumando a ser recusado. Esse era seu sarcasmo, sua rebelião, sua forma de converter a estupidez do mundo em uma sátira, expondo o absurdo de mendigar, seja por moedas ou pela atenção de uma mulher. E aqui está você,
Um homem da era moderna com acesso a um conhecimento vastíssimo, ferramentas tecnológicas e uma liberdade inimaginável para Diógenes. E, no entanto, você suplica, não por pão, mas por afeto. Você liga 10 vezes depois de uma noite de silêncio. Você escreve parágrafos inteiros, aos quais ela nunca responde. Você contorce suas palavras para não parecer forte demais ou suave demais. Você vive em um tribunal mental, defendendo-se de acusações imaginárias, esperando, sempre esperando, ser considerado digno aos olhos dela. E você nem percebe. Mas você se tornou o que Diógenes mais desprezava. Um homem escravizado por correntes invisíveis. Porque é isso que a perseguição é. Não é cortejo. Não é uma demonstração de força. Não é romance. É servidão. E você, meu irmão, é o servo voluntário. Diógenes disse: não sei nada, exceto o fato de minha ignorância. Ele abraçou seus defeitos. Ele os usava como uma armadura. Mas você esconde seus defeitos como se fossem manchas vergonhosas. Você vende uma versão editada de si mesmo para as mulheres que persegue, esperando que sua performance lhe renda intimidade. Mas a verdadeira força não atua. A verdadeira força não se ajusta para impressionar. A verdadeira força caminha pelo mundo como ele é e diz: pegue ou largue. Você sabe por que Diógenes, que não possuía nada, era mais poderoso que os reis? Porque ele não podia ser seduzido. Nem por ouro, nem por elogios, nem por beleza. Ele não perseguia porque não tinha nada a provar. E até que você atinja esse estado, até que seu autorrespeito ressoe mais alto que sua solidão, você sempre perseguirá o que pensa que o completará. E nunca, jamais, se sentirá completo. Permita-me dizer-lhe algo que ninguém mais dirá em voz alta. Ela não admira seus esforços. Ela não respeita sua persistência. Ela não se apaixona por seu sacrifício. Ela pode apreciar. Ela pode gostar, mas não se sentirá magnetizada por isso. Porque o que atrai uma mulher, o que a impele a ficar, não é o homem que a segue, mas o homem que ela não consegue controlar. E aqui reside a amarga ironia. O momento em que você para de persegui-la é o momento em que ela realmente o nota. Não porque você esteja jogando. Não porque esteja sendo estratégico, mas porque quando um homem finalmente encontra paz em sua própria pele, quando não precisa mais dela para refletir seu valor, ele se torna raro. Ele se torna real. Diógenes não precisava desse reflexo. Ele caminhava pela praça do mercado em plena luz do dia com uma lanterna dizendo: estou procurando um homem. E ainda assim, o mundo não soube como lhe dar um. Porque a maioria dos homens, então como agora, não são homens. São papéis, são roteiros. São contornos vazios esperando ser preenchidos pela aprovação feminina. Mas o homem que para de perseguir, ele é algo completamente diferente. Ele é completo. Ele é perigoso porque não tem mais medo de ficar sozinho. E o homem que não tem medo de ficar sozinho não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser domado. É isso que Diógenes queria para você. Não que você odeie as mulheres, não que negue o amor, mas que pare de construir sua identidade em torno da esperança de ser amado. Pare de terceirizar sua confiança para o olhar de um estranho. Pare de acreditar que seu propósito mais elevado é ser escolhido, quando seu verdadeiro propósito é escolher a si mesmo. Você acredita que persegui-la o torna digno dela, mas isso apenas prova que você nunca foi digno de si mesmo. E essa é a tragédia. Você persegue porque acredita que o amor o preencherá, mas o verdadeiro amor começa quando você para de precisar ser preenchido. Quando você para de sangrar seu poder na esperança de que alguém irá enfaixar sua alma. Diógenes não implorou por bandagens. Ele viveu a vida exposto, honesto, livre. Não porque fosse fácil, mas porque era real. Então pergunto-lhe novamente: quando você para de correr? Porque ela não é o destino. Você é. Você ouve a palavra amor e seu coração dispara. Você ainda o quer. Mesmo depois de toda a decepção, todos os fracassos, todas as mensagens não respondidas e o esforço não correspondido, você ainda o quer porque no fundo, você ainda acredita que em algum lugar existe uma mulher que fará tudo fazer sentido. Uma que redimirá as outras. Uma que finalmente o verá como você é e não o deixará. Mas Diógenes o encararia e diria: você se tornou viciado em esperança. E a esperança é a isca que eles usam para domá-lo. É isso que torna a perseguição tão letal. Não que ela falhe, mas que ela lhe dá o suficiente para mantê-lo em movimento. Um sorriso aqui, um elogio ali. Uma conversa noturna que flerta com a intimidade, mas não entrega nada concreto. E você morde de novo e de novo. Não porque seja fraco,
mas porque foi treinado para responder a migalhas como se fossem banquetes. Cada vez que ela lhe dá um pouco, você imagina o todo. Você constrói futuros a partir de fragmentos. Você confunde interesse com compromisso, atenção com afeto, curiosidade com carinho. E você continua aparecendo, trazendo seu melhor eu, seu eu honesto, seu eu leal, e saindo com menos do que veio. Você se esgota perseguindo algo que nunca foi prometido. E você chama isso de esforço. Você chama isso de devoção. Mas Diógenes chamaria isso de ilusão. Ele disse uma vez: não possuo, então não sou possuído. Entenda isto. Quanto mais você investe em uma mulher que não o mereceu, mais ela o possui. Não maliciosamente, nem mesmo conscientemente. Mas o poder não precisa ser intencional para ser real. Ela controla seus pensamentos, seus humores, seu senso de identidade. Simplesmente por ser aquela em quem você não consegue parar de pensar. E enquanto você sonha com ela, que sonhos morrem dentro de você? Enquanto você atualiza o status de visto por último dela, que sonhos permanecem invisíveis dentro de sua própria alma? Você presta atenção ao mistério dela, ao silêncio dela, à imprevisibilidade dela. Mas quando você voltará essa atenção para dentro? Quando você enfrentará as partes de você que fizeram com que essa perseguição parecesse um propósito? Porque persegui-la não é sobre ela. É sobre escapar de si mesmo. Ela é a miragem que permite que você evite o deserto que existe dentro. E é por isso que dói tanto quando ela desaparece. Porque quando ela se vai, o silêncio não é mais dela. É seu. Diógenes não fugia do silêncio. Ele vivia nele. Ele o preenchia com risadas, com verdade, com desafio. Ele latia como um cachorro, não para entreter, mas para expor. Ele deixava as pessoas desconfortáveis porque queria mostrar-lhes o quanto de suas vidas eram uma performance. E é isso que é perseguir mulheres. Uma performance. Você se torna um ator em sua própria vida. E quanto mais você persegue, mais desconectado você se torna do homem que está por baixo da máscara. Você quer que ela o veja, mas você nem mesmo se vê. Você quer que ela o admire, mas você se despreza cada vez que se curva, se suaviza, se encolhe, esperando que ela fique. E quando ela se vai, você se quebra. Mas não porque ela o quebrou, mas porque você lhe deu algo frágil e esperava que ela o protegesse. E ela não o fez. Não porque seja cruel, mas porque nunca foi o trabalho dela. Você entregou sua autoestima como uma escultura de vidro e disse: por favor, não a deixe cair. Mas ela nunca foi treinada para segurá-lo. Ela estava apenas de passagem. Foi isso que Diógenes soube. O mundo não lhe deve nada, nem conforto nem clareza, e certamente não amor. Ele viveu como um fantasma à vista de todos, sem se impressionar com a beleza, sem medo da rejeição, sem se importar com o status. Enquanto outros homens se reuniam em templos e pátios para impressionar as mulheres e ganhar favores, Diógenes cavava na terra em busca da simplicidade. Não porque lhe faltassem opções, mas porque não tinha apetite por ilusões. Você, por outro lado, anseia por ilusões. Você pensa que se interpretar o papel bem o suficiente, por tempo suficiente, ela o escolherá. Mas a verdade é que quanto mais você atua, mais ela esquece quem você é. E um dia, quando ela finalmente se afastar, ela não estará deixando você. Ela estará deixando a máscara que você usou. E você ficará ali vazio, perguntando-se se alguma vez existiu. Mas você existiu. Você existe. E é isso que Diógenes quer que você veja. Não nos olhos dela, não nos braços dela, mas em si mesmo, em sua respiração, em sua capacidade de ficar sozinho, sem aplausos, sem atenção, sem o caloroso cobertor da aprovação feminina. Porque é aí que começa a sua liberdade. Chega um momento na vida de um homem, talvez depois de outra mensagem sem resposta, talvez depois de vê-la rir nos braços de outra pessoa, quando a dor se torna muito familiar. Não é aguda nem violenta, mas surda, persistente. A dor da percepção de que você nunca esteve no controle, que todo o seu esforço foi um ritual, que você não estava escolhendo, mas suplicando para ser escolhido. Diógenes teria agarrado você pelo colarinho, não para repreendê-lo, mas para despertá-lo bruscamente. Ele vivia entre cães não porque amasse a sujeira, mas porque os cães não fingem. Um cão não persegue o que não quer ser pego. Um cão não constrói sua identidade em torno da rejeição. Diógenes acreditava que viver sem fingir era o auge da virtude. E cada vez que você se transforma para ganhar o afeto de uma mulher, você está fingindo.
Cada vez que você diminui sua verdade para parecer aceitável, você está mentindo. Não para ela, para si mesmo. Uma vez perguntaram a ele o que ele considerava a coisa mais bonita do mundo. Ele respondeu: liberdade de expressão. E, no entanto, aqui está você, censurando seus pensamentos, mordendo a língua, suavizando seu tom, temendo que se você disser o que realmente pensa, ela desaparecerá. Isso não é amor. Isso é cativeiro. Você tem medo de ir embora. Você tem medo do silêncio. Você tem medo da rejeição. Diógenes não temia nada porque não possuía nada, nem mesmo a ilusão de que outra pessoa pudesse definir seu valor. Você, por outro lado, construiu toda a sua identidade como uma escultura feita de peças emprestadas. Um pouco de charme aqui, um pouco de vulnerabilidade ali, uma frase emprestada de um filme, um gesto copiado de um homem que uma vez chamou a atenção dela. Mas aqui está a dura verdade que ninguém lhe diz. Se ela não o queria quando você estava em silêncio, ela não o merece quando você está cantando. Você transformou sua vida em um palco. E para quê? Para um olhar fugaz. Para uma promessa que muda com o vento. Ela nem sabe o que quer. Mas de alguma forma você a tornou a juíza, o júri e o carrasco de sua masculinidade. Diógenes teria urinando naquele altar. Ele entendia algo eterno. Que o homem que não persegue não está sozinho. Ele é soberano. Que o homem que se afasta não é rejeitado. Ele está escolhendo. Que ser invisível para ela não é uma maldição, mas um teste. Você se verá agora que ela não o fará? Você diz que sente falta dela. Mas o que você sente falta é da permissão que ela lhe dava para se sentir digno. Você sente falta do espelho, não da pessoa. Porque se você realmente a amasse, você a amaria mesmo na ausência dela. E se você realmente se amasse, nunca precisaria que ela refletisse isso de volta. Ela não é seu começo e não deveria ser seu fim. O começo é o momento em que você para de correr. O momento em que você se senta como Diógenes ao sol e diz: não tenho nada, não preciso de nada, sou suficiente. Não com arrogância, nem com amargura, mas com libertação. Deixe-a escolher, deixe-a ir, deixe-a amar outra pessoa. Essa não é sua morte. Esse é o seu desvelamento. O despojamento do falso homem que pensava que tinha que ganhar tudo com dor. A morte do menino que pensava que o amor tinha que ser conquistado através do sacrifício. Diógenes não se sacrificou. Ele simplesmente recusou-se a ajoelhar. E essa, meu irmão, é a lição. Não se ajoelhe. Nem pela beleza, nem pela pertença, nem pelo mito da completude. Fique de pé. Fique de pé em sua fome. Fique de pé em sua solidão. Fique de pé na clareza insuportável de saber que nenhuma mulher, não importa quão suave seja sua voz, quão quente seja seu toque, quão profundo seja seu olhar, jamais completará um homem que não se enfrentou. Ela pode se juntar a você, ela pode caminhar ao seu lado, mas não pode resgatá-lo de si mesmo. Esse é seu fardo e sua liberdade. Então, queime o roteiro, mate a perseguição, abandone o altar, deixe-a ir. Porque uma vez que você parar de perseguir, você perceberá que nunca a estava perseguindo. Você estava perseguindo uma versão de si mesmo que nunca precisou perseguir. E esse homem, esse verdadeiro você, tem estado esperando por você todo esse tempo, esperando que o liberte. Se este mergulho profundo na sabedoria de Diógenes ressoou com você e o fez enxergar a teoria oculta por trás da busca incessante, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Seu apoio é crucial para que possamos continuar revelando mais verdades como essa.